Esse é um cápsula e nós vamos falar sobre o último boletim Focus do ano, tá? O ano foi duro, tá? E o último boletim Focus refletiu exatamente isso. Veio uma merda, né? Inflação crescendo, taxa Selic lá em cima. A taxa Selic não ia fazer muita diferença, porque a gente já sabe que a taxa Selic seria essa mesmo. Mas inflação crescente e o pessoal com a expectativa de que ano que vem vai continuar a pobreza econômica, vai continuar o mau desempenho econômico brasileiro, com um agravante. O Lula não vai conseguir mais crescer tanto o país quando cresceu esse ano jogando dinheiro público, né? É aquilo que eu falo para vocês, essa aposta do Lula de fazer o governo crescer a economia é ilusão, não tem como o governo crescer a economia só cresce por ações do próprio mercado, pelas próprias pessoas aumentando os negócios, comprando e vendendo, é assim que a economia cresce. O governo jogando dinheiro do mercado cria voo de galinha, aquele crescimento pífio que ele não tem como manter. Por quê? Porque o governo vive do mercado. Então o governo não consegue crescer o mercado, porque ele depende do próprio mercado para isso. Ele não tem de onde tirar esse dinheiro. Vamos falar sobre esse assunto. Essa notícia foi sugerida por A Hermenêutica Pentadimensional do Toba e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Banco Central divulgou o último boletim Focus do ano. O que é o boletim Focus? O Banco Central faz uma pesquisa entre os principais investidores do Brasil, os bancos de investimento, agentes do mercado financeiro, e pergunta ao pessoal: vem cá, o que você acha que vai ser a taxa de juros, o que você acha que vai ser a inflação, o que você acha que vai ser isso, o que você acha que vai ser aquilo. Então ele coleta essas informações todas e cria esse boletim Focus, né? E aí é lógico, você pode criticar isso daqui, porque você pode falar assim, não, mas esse tipo de coisa pode ser adulterado pelo mercado, a farinha Lima, né? A farinha Lima, nossa senhora, o cara vai querer aumentar a inflação de propósito para piorar a situação. A verdade é que se você reparar os boletins Focus, eles acabam que eles refletem muito bem a situação da economia, ou seja, eles conseguem fazer uma previsão bem razoável de para onde vai a economia. Não é perfeita, é lógico, né? Até porque se o pessoal soubesse exatamente para quanto vai a taxa de juros, exatamente para quanto vai a inflação, pô, tava todo mundo milionário. Pensando bem, né? O pessoal da Faria Lima é todo mundo meio milionário mesmo, né? Enfim, de qualquer forma, é um bom indicador de como é que vai a economia, e é por isso que o Banco Central usa. Outros bancos centrais no mundo todo usam mecanismos similares, tá? Isso não é uma coisa inventada aqui no Brasil, não. Isso é comum no mundo todo, essa consulta aos principais bancos de investimento, porque esse pessoal é aquele negócio, ninguém é investidor. O pessoal que é investidor e tem muito dinheiro é porque sabe meio que estimar como é que vai a economia, né? Quem não consegue ganhar dinheiro com a economia é justamente o pessoal que não consegue estimar como é que vai o país. Enfim, o que tem nesse último boletim Focus? Não tem nenhuma novidade na relação da taxa de juros básica, que é 12,25%. A gente já sabia que ia ser isso, não tem outra reunião do Copom mais para isso. Mas a expectativa é que o IPCA feche em torno de 4,9%. Na verdade, 4,92%. Cabe lembrar que lá no início do ano o pessoal estava achando que o Banco Central iria cumprir a meta, tá? A meta é de 2,5 pontos percentuais, e ela tem um teto, né? O teto da meta é 4,5 pontos percentuais. É muito engraçado como é que aqui no Brasil o teto da meta virou a meta, né? A meta é o teto da meta, porque atingir a meta mesmo, você deveria estar buscando a meta de verdade, deveria estar buscando 2,5% de inflação. Mas o teto da meta virou a meta. Mesmo esse teto da meta não cumpriu. Verdade seja dita, esse teto da meta também não foi cumprido no governo Bolsonaro depois da pandemia, tá? Por que isso? Por causa da pandemia, né? A pandemia causou problemas estruturais sérios no Brasil, o pessoal fechou tudo, aquela história do fecha tudo, todo mundo em casa, fica em casa, a economia a gente vê depois e não sei o que lá, ó. Fudeu, né? E aí, ou seja, realmente o Banco Central precisou imprimir dinheiro, precisou gastar dinheiro, está construindo aqueles hospitais maravilhosos, hospitais de campanha, aquelas maravilhas todas. No final das contas, também teve estouro da meta no governo Bolsonaro, é preciso deixar claro. Mas no governo Bolsonaro havia uma justificativa, havia a justificativa da Covid, né? Agora não tem justificativa nenhuma. E além disso, é preciso lembrar, a inflação chegou a bater 10% no governo Bolsonaro e depois caiu. O governo Bolsonaro entregou já na faixa dos 4%, 4,4%. Entregou o país com uma inflação menor do que a inflação agora desse ano do Lula, né? Então, 2022, a inflação foi 4,4%.
já estava melhor do que a atual. A atual já é 4,9, né? Acima do teto da meta e uma inflação grande. E o que é pior, o que o pessoal está colocando aqui é que o mercado avalia que deve manter a aposta na inflação em patamar elevado, ou seja, a inflação não deve ceder. O que eles estão querendo dizer aqui? Que o Lula vai continuar torrando dinheiro como se não houvesse amanhã. Então a inflação vai continuar muito alta. Isso é um problema sério, um problema muito sério. Por quê? Porque aquilo que eu falo para vocês, a inflação é o pior tipo de imposto, é o pior tipo de gasto do governo, é com a inflação. Porque a inflação come principalmente o salário dos mais pobres, né? O pessoal mais rico investe, o pessoal mais rico tira o dinheiro do Brasil, o pessoal mais rico faz 1 milhão de coisas. O pessoal mais pobre, meu amigo, é que se ferra sempre com a inflação, não tem o que fazer, acaba sempre perdendo muito, né? E aí você tem esse outro lado que o pessoal que não está falando aqui, mas que também está registrado no Boletim Focus, que é a expectativa de crescimento econômico que vai ser mais baixo no ano que vem. Então, esse ano atual, em 2023, 2024, o Lula torrou dinheiro como se não houvesse amanhã, na expectativa de criar um bem-estar econômico, né? De novo, o Lula queria voltar para 2003, ele queria repetir as merdas que ele fez lá em 2003. Em 2003, o que aconteceu foi que realmente ele jogou dinheiro pra caramba na economia, baixou a taxa de juros na marra, naquela época ele tinha o controle do Banco Central, e com isso ele conseguiu um mini voo de galinha do Brasil naquela época, né? E não deu em nada, o custo depois foi muito mais alto. No segundo governo Lula já começou esse custo a aparecer, aí veio o governo Dilma, a tragédia que foi. Dessa vez ele não está conseguindo nem fazer isso, já voltamos para a tragédia direto. Por quê? Porque justamente a gente não tem o fator positivo que teve do boom das commodities lá atrás, aquele negócio. Era uma coisa que se o Brasil tivesse um governo decente em 2003, a gente tinha explodido, tinha virado país de primeiro mundo em 2003 e 2006. Mas o pessoal botou o Lula, né? Botaram o Lula, aí já viu, né? Uma merda, ficamos no mesmo lugar. Mas pelo menos, né, o Lula ficou com essa ideia de que ele era um bom governo, um bom político, porque, né, a situação ficou mais ou menos a mesma e coisa e tal. Enfim, o que o pessoal está colocando aqui é que deve continuar a inflação alta, portanto, deve continuar o aumento da taxa de juros, e aí é que é a grande dúvida minha, tá? Porque é o que eu falo para vocês. O que vai acontecer agora em 2025? Em tese, vai subir ainda 2 pontos percentuais a taxa base de juros, vai para 14,25. Eu quero ver como é que vai ser essa relação do Galípolo com o governo Lula. Tomara que ele seja profissional e continue fazendo a coisa do mesmo jeito, mas se ele não fizer isso, meu amigo, se prepara para o dólar a R$10. Eu não descarto essa possibilidade, não. Já falei para vocês. Eu não descarto a possibilidade do Galípolo estar usando a Operação Cavalo de Troia, né? Ele finge ser um economista muito educado, não porque eu vou fazer tudo certinho, que está tudo certo, e vou ser muito técnico e não sei o que lá, mas quando assumir, depois que ele assumir, ele assumiu, né? E pior, ele assumiu por 4 anos, né? Lembra disso, né? Ele vai ficar, inclusive, nos 2 primeiros anos do próximo governo, né? E aí o que vai acontecer com isso? O Roberto Campos Neto é um economista sério, é um economista técnico, fez a coisa correta. Tanto que a inflação não explodiu esse ano. Embora o governo Lula tenha jogado dinheiro pra caramba do mercado, a inflação não explodiu. O que vai ser com o Galípolo, meu amigo? Eu não sei não, eu tenho medo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.